Estamos indo aqui para o nosso 19º dia para falar sobre o coração prudente, essa virtude tão importante, mas eu quero agradecer, mesmo assim, sinceramente, a todos aqueles que estão participando conosco do Kit da Batalha Espiritual, onde nós estamos fazendo o lançamento de um dos livros mais maravilhosos, que é Jesus Rei de Amor, escrito pelo padre Matthew Crowley, talvez o maior apóstolo da entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares, e é o primeiro livro de capa dura. As pessoas que estão participando dessa campanha, essa primeira ação desse tipo, vão ter o seu nome escrito na primeira página como um financiador dessa campanha, que chama-se Pré-Venda. E junto, nós estamos com o maravilhoso livro do ilustre doutor da Igreja, Santo Afonso, que é Sermões de Esperança para Tempos de Calamidade, que foi um livro escrito numa época que teve uma pandemia em Nápoles, tá? Então é tudo muito ligado com o que nós vivemos hoje. E um livro chamado A Grande Guerra, que é a batalha pela pureza, nos ensinando o valor da castidade. Então quero agradecer muito mesmo os que estão nos ajudando para lançar essas obras. Eu já falei e torno a falar mais uma vez que nós aqui da Editora Imaculada estamos fazendo o possível para poder entregar esse material, que é um livro de capa dura, tá? Com um preço bem abaixo mesmo do que vai ser vendido depois da campanha. O link está aqui embaixo. Se você ainda não adquiriu isso, faça, porque vale muito a pena para você se aprofundar mais na devoção ao Sagrado Coração de Jesus e também ao culto doméstico, que é o que tanto Jesus pediu para Santa Margarida. Então vamos lá falar sobre o coração prudente. No pensamento divino, ensina São Cipriano: a alma deve ser a guia do corpo, mas ao contrário, se toma o corpo como guia, ela acaba por arrastá-la na própria perdição. A prudência é uma virtude guia do homem, ou melhor, é aquela que modera as outras virtudes, dos afetos e dos costumes. Elimine-se a prudência e a virtude se tornará vício, a sabedoria loucura e excesso, vai dizer São Lourenço Justiniano. Então, se ela está falando que ela guia os homens, e principalmente na questão das decisões, porque Santo Tomás de Aquino disse que um homem prudente ele tem 4 características. Primeiro, ele é uma pessoa que ele reflete. Ele reflete baseado no quê? Na escritura, na doutrina da igreja, na sabedoria dos santos, na experiência da sua vida, né? Ele tem juízo de valor. Quais são os valores que esse homem possui? O do bem, o da moralidade, o da fé, entendeu? Dos mandamentos da lei de Deus. Ele é uma pessoa que ele tem uma ação, porque depois que você pensou, você tem que partir para a ação. Então eu vou fazer agora, bom, está decidido, eu vou agir, e depois ele executa. Então antes a pessoa ela tem que pensar bem no que ela vai fazer na vida dela. Então por isso que essa virtude da prudência é extremamente importante, principalmente quando ela vai agir escolhendo sobre a salvação da alma dela, né? Jesus falou muitas vezes da prudência no Evangelho. Sede prudentes como as serpentes. Descreveu a prudência dos homens que, devendo edificar a sua casa, a constrói sobre a rocha, e faz antes as contas muito bem sobre os meios e as disposições para terminar a casa, sem se expor às críticas dos outros. A minha mãe gosta muito dessa passagem bíblica, ainda mais porque ela tem o temperamento sentimental, e ele, por ser secundário, as pessoas secundárias são mais prudentes, né? Lucas capítulo 14, do 28 ao 30. Vamos lá. Jesus elogiou a prudência do homem sábio, que acha um tesouro em um campo e corre a vender tudo o que possui para comprar aquele campo. Elevou a prudência na belíssima parábola das 6 virgens prudentes, que a diferença das virgens imprudentes, que não levaram óleo para as lâmpadas, para que ficassem acesas e à chegada do esposo, poder entrar com ele ao banquete nupcial. Isso daqui é muito bonito, essa passagem de São Mateus 25, do 1 ao 13. O próprio Jesus deu o exemplo de alta prudência ao responder ponderosamente às perguntas insidiosas dos escribas e fariseus, que procuravam a ocasião para pegá-lo em falha nas palavras e nos fatos. E aí vai dizer aqui, o coração de Jesus é fonte da prudência cristã que deriva do amor. Precisamos da prudência para não perdermos a vida da graça, para não comprometer a fé, para salvar os valores e, sobretudo, os valores mais altos recebidos por nós de Deus. Então, assim, essa questão da prudência, eu sempre preciso procurar isso daqui, porque se no início eu disse sobre Santo Tomás de Aquino, e aqui vai falar sobre a vida da graça, sobre o que ele disse, Santo Tomás dizia, irmãos, que é preferível que se caiam do céu as estrelas, o sol, a lua, do que uma alma perder a graça divina.
Ele dizia que a graça divina na nossa alma valeria mais para nós do que se nós tivéssemos o mundo inteiro sendo transformado em ouro puro. Então, assim, essas linguagens que os santos usam, elas nos levam a refletir o qual nós devemos estimar a graça e o quanto nós precisamos dar prudência para, diante de uma circunstância, falar, eu vou fazer isso ou eu não vou fazer isso. É prudente fazer isso ou não? Sabe, isso daqui é muito bonito mesmo. Vai continuar dizendo aqui, ó. Não é certamente a prudência da carne, vai dizer Romanos 8,6, que Jesus quer ver em nós. A prudência da carne só quer salvaguardar os próprios interesses terrenos, a satisfação dos instintos, as ambições do coração, os desejos e os gostos do homem animal. Pronto aos compromissos, sacrificando a consciência à carne, a coerência aos caprichos, as exigências da vida cristã, as seduções do mundo e do pecado. Agora vamos ver aqui, pessoal, isso daqui que é o que nos interessa mesmo, né? Porque a prudência cristã, ao contrário, faz olhar sempre para o que é mais importante diante de Deus e da eternidade. A verdadeira prudência ensina a cortar um olho e a cortar um pé, Mateus 18,8, para não perder a própria alma, que é a coisa mais preciosa e que o homem nada pode dar em conta. Eu já disse em outros vídeos meus, torno a repetir aqui, que quando fala assim, ó, joga longe, né, arranca o teu olho e joga fora longe, arranca a tua mão e joga longe, São Bernardino de Sena, que foi um grande santo franciscano, dizia que não é para você arrancar os teus olhos, arrancar as tuas mãos, é para você entender quando Jesus diz joga longe, que significa o abandono da ocasião do pecado. E aí por isso que é interessante quando Jesus ele vai falar sobre a prudência, ele pega aqui em São Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua rocha. Mas não, ele não falou que só ouve a mesma, ouve e as põe em prática, né? Eu quero ler até como está aqui, só para não errar em nada, porque é interessantíssimo demais isso daqui. Vai dizer assim, ó, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente. E aí está falando aqui dessa questão da luta contra o pecado. Olha que coisa bonita aqui, ó. O que vai falar do pecado, ó. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Pronto, só isso daqui, Eclesiástico 21. O homem prudente é aquele que ele escuta a palavra. Você está falando para fugir do pecado, é porque Deus, que inspirou as Sagradas Escrituras, sabe da nossa condição humana, da nossa fraqueza, de como o pecado é detestável e o que nós devemos usar como método, que é a fuga do pecado, meu Deus. Isso daqui é maravilhoso, né? Aqui, ó, diante de Deus, a verdadeira prudência ensina a cortar o olho, a cortar um pé, para não perder a própria alma, que é a coisa mais preciosa. Sabe o que é o homem prudente? É o homem que não quer pecar. É o homem que prefere a... Você quer a frase de um homem prudente? São Domingos Sábio, antes morrer que pecar. Jesus crucificado, com seu coração despedaçado, nos demonstra a suprema prudência em conquistar com o preço do seu sangue os supremos bens da glória de Deus e da salvação das almas. A prudência é um tesouro que vale mais que todos os outros tesouros, vai dizer Provérbios capítulo 3, versículo 13. Mas os homens que possuem este tesouro são poucos. Ao fazer o bem ou evitar o mal, quantas imprudências se cometem, com palavras ou com fatos, para si ou para os outros, grandes e pequenos, quantos danos ou ruínas que a prudência teria evitado. Por isso que precisa ter que refletir muito, entendeu? A pessoa que age muito impulsivamente, isso daqui quem fez o curso lá dos temperamentos, você sabe. Se você é uma pessoa primária, e ainda mais emotiva, pelo amor de Deus, daí eu falo por mim. Eu sou primário, emotivo, e ainda tenho vamos dizer, né, quando eu vou ficar reclamando com Deus, a graça de ser inativo. Mas o primário está muito mais no presente, ele não fica calculando o risco. Então a prudência para um primário é necessária. Que o cara vai ficar tomando um monte de decisão que não presta. Ali, pensou, fez. Entendeu? É impossível. É impossível, quer dizer. E lá no livro dos temperamentos ele fala que o temperamento do nervoso, eu tô falando de mim, porque eu me conheço, né, sempre precisa de muita prudência. O colérico também, porque ele não é secundário, ele é ativo pra caramba, faz muitas obras, mas ele é o quê? Ele é primário, né? Vive no presente e é super emotivo. Então, às vezes, também não toma decisões muito boas. Sentiu na hora um ímpeto, tal, vai e faz. Hoje, com tantos perigos que nos ameaçam, com a corrupção e a desonestidade que domina a vida social, é tanto mais necessário
nada a fazer sem pensar bem antes. Isso daí está em Eclesiástico 32:24. Isso daqui é uma outra tradução. Eu estou com a minha Bíblia aqui do meu lado, eu tenho várias traduções, mas é que eu uso muito essa daqui da Ave Maria. Mas deixa eu ver aqui, ó, 32:24, o que vai dizer aqui, ó? Meu filho, nada faça sem conselhos, e não te arrependerá depois de teres agido. Mas aqui tá, nada faça sem pensar bem antes. Olha que diferença, pensar bem antes e conselho, né? São as traduções. Mas eu prefiro isso daqui, ó. As duas são bom, porque mas quem que vai ficar tendo conselho de santos hoje? Tem pessoas que ficam, é meio que difícil, mas o próprio pensar é o que Santo Tomás diz da primeira característica do homem prudente, ele é reflexivo, ele pensa nas coisas. E se eu fazer isso daqui, o que vai me... Entendeu? Em todas as ações se recomenda Santo Ambrósio, devemos estar atentos para que a paixão não atrapalhe a razão, da qual devemos ouvir os conselhos. As tensões nervosas, os estímulos excitantes da publicidade, as provocações quase contínuas das paixões, as ocasiões frequentes de pecado, exigem um coração prudente a qualquer prova, para não agir sobre a pressão dos impulsos do momento que nos fazem escolher sem pensar. Irmãos, escreve aí, vai para nós. Já teve alguma escolha que você fez na sua vida sem pensar bem, sem ter tido a prudente, que você se deu mal? Bom, na minha vida já fiz várias. Entendeu? Na sua vida, ó, você pode colocar isso daqui. E se você gostaria que algum amigo seu tomasse uma decisão boa, mostra isso daqui para ele, porque as pessoas são muito impulsivas e precisam dessa virtude da prudência para ser seguradas aqui, sabe? Não se deve tomar alguma decisão nem no entusiasmo, nem na depressão da alma, mas se deve decidir segundo o que nos aconselha a reflexão madura e não o impulso. Ó, pessoal, eu queria pedir para você isso daqui. O meu pedido, coloca essa frase aqui de Santo Inácio e compartilha nas suas redes sociais, principalmente no Instagram, e coloca o arrasta para cima aqui esse link para que as pessoas vejam isso daqui, porque olha o que ele disse, ó, não se deve tomar alguma decisão nem no entusiasmo, vai dar tudo certo, tal, tudo bem, tem que ter entusiasmo, mas pensa nas consequências, entendeu? Nas dificuldades que podem estar vindo, porque eu já fiz várias coisas assim acerca de trabalho, não, vamos fazer várias, mas nem pensava no que poderia dar errado, entendeu? E nem na depressão da alma, mas deve decidir segundo o que nos aconselha a reflexão madura e não o impulso. Muita razão, pessoal. Se pensasse bem antes de agir com prudência, muitos não se enganariam na escolha da própria estrada ou do trabalho, evitando assim a queixa da insatisfação do fundo do coração que não dá sossego. Aí, ó. Se pondera com coração sincero a oferta extraordinária da salvação eterna, que o coração de Jesus assegura quem pratica as 9 primeiras sexta-feiras do mês com a confissão e a comunhão, nem existiria nenhum cristão tão superficial e imprudente que não aceitasse tal oferta. Mas quanto renunciam a esta maravilhosa promessa do coração de Jesus? Aqui, ó. Tem que decidir um monte de coisa. Por que não decide certo em fazer a comunhão reparadora? O coração imprudente, ele é ligeiro, ele é frívolo, caprichoso, procura somente emoções e satisfações. Não deseja empenhar-se nem esforçar-se. Para ele, a melhor estrada para percorrer é sempre a mais fácil. E se ilude em achar-se sempre bom. Atento à estrada, advertia São José Cafasso em uma pregação. A estrada do mundo está traçada ao longo de um precipício. Peçamos a Jesus que torne os nossos corações prudentes e ajuizados nas estradas deste mundo. Então isso daqui vai ser muito bom, porque nós iremos ler e meditar as parábolas do reino, que é em São Mateus capítulo 13, do 44 ao 50 e o 25 do 1 ao 13, e as orações da página 127 a 132. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa meditação e te pedimos, Senhor, pela intercessão do coração imaculado de Maria, né? Que você está vendo de Jesus, mas ela está sempre aqui, ó, olhando aqui para nós aqui, ó. Coração de Maria de Jesus, nos dê a graça de um coração prudente. Até amanhã.